Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha convidada de hoje é uma mulher que possui uma trajetória de sucesso fantástica. Ela é um ícone no mercado financeiro, uma agente de seguros que é fonte de inspiração para muitos que a conhecem. Hoje, quem abre o livro da vida para nós, brasileiros cidadãos do mundo, é a agente de seguros Valéria Reis. Confira. George Robert Talks. E por trás dessa mulher, gente, que é puro sucesso, tem uma história. Essa trajetória que é inspiradora, e ela tirou aí um momento da agenda dela para vir conversar com a gente. É isso. Hoje ela abre o livro da vida dela para nós, brasileiros e cidadãos do mundo. É com muito prazer que eu te recebo aqui, minha amiga, nos nossos estúdios, Valéria Reis. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jorge. Para mim é uma alegria, um prazer enorme estar com você. Eu estava te devendo essa entrevista. Você sabe quanto eu admiro você, o quanto eu acompanho toda a sua trajetória aqui nos Estados Unidos e eu estou muito feliz de poder participar do seu programa hoje. Eu vou te falar com todo o coração. Olha, é um presente essa entrevista. Eu sei que você acompanha, você sabe da minha trajetória aqui na América e eu já estava namorando assim essa entrevista há muito tempo e eu falava, Valéria, vamos fazer uma entrevista. Você é uma fonte de inspiração para tantos brasileiros. Gente, hoje não é só para os brasileiros, não. Pessoas que moram aqui de diversas culturas, nacionalidades. Ela faz um trabalho belíssimo e como ela traz para o nosso lar, para a nossa vida, essa fonte de inspiração, mais esperança e como vale a pena a gente acreditar. E essa chavezinha do acreditar faz com que hoje nós possamos contar também a história de uma mulher que é puro sucesso e tem uma trajetória belíssima. Bom, minha amiga, vamos Muito lá. obrigada. Começa contando para a gente quem é a Valéria Reis, como foi a infância da Valéria Reis, essa brasileira que é puro sucesso aqui na América. Bom, eu nasci na cidade de Campos do Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. E na minha época, a infância era brincar na rua, de queimado, brincar de pique-bandeira, não é? Brincar de boneca. A gente não tinha computador, a gente não tinha telefone celular, nada dessas coisas, né? E eu tenho um irmão, eu também tinha que aprender a brincar de faroeste, de bola de gude. Então, minha infância foi uma infância assim, super sadia. Minha família era uma família de classe média, né? Minha mãe era professora, foi professora, né, de educação física, e meu pai ele tinha um pequeno comércio. Ele vendia aviamentos, naquela época chamava-se aviamentos, né, para alfaiate. A turma jovem nem sabe o que é isso, porque alfaiate não existe mais, né? Verdade. Mas naquela época se faziam os ternos com o alfaiate, era ele que confeccionava. Então, eu vim dessa história. Minha família é uma família assim, muito bem estruturada, foi assim a base de tudo na minha vida. Eu tive uma infância muito boa, muito feliz. Estudei em Campos, naquela era primário, ginásio, estudei no Liceu de Humanidade de Campos, que era um colégio super conceituado. E depois que eu me formei, fui para a faculdade, e antes eu me formei em professora. Eu fiz escola normal naquela época. E aí me formei em professora,
foi quando eu comecei a primeira carreira da minha vida como professora em campus. Olha que coisa boa. Você colocou pontos da sua trajetória muito legal. Você começou falando de um momento em que brincar na rua não tinha internet, essa coisa gostosa de ser criança, que as crianças de hoje já não fazem mais isso. Hoje a criançada já está aí nascendo com 2, 3 anos, já tem um iPad, um telefone para deixar o pai e a mãe em paz, né? Verdade, verdade. Mas eu também não sou assim uma pessoa muito saudosista nesse sentido. Eu acho que o mundo evolui, as coisas evoluem e a gente tem que estar sempre se reinventando e tem que estar sempre aprendendo coisas novas, né? Eu tive que aprender sobre a mexer num telefone, a internet, todas essas coisas já com bastante idade. Mas se a gente não fizer isso, a gente fica para trás, né? Então, é a evolução da vida. Mas, com certeza, George, naquela época era uma época assim, muito gostosa, de brincadeiras muito assim boas, junto com os amigos, eram amigos reais, não eram amigos virtuais, né? Então, a gente tinha aquela galera toda, aquela turma, como chamava antigamente, né? Aquela turma toda que a gente brincava, que a gente, né, estava sempre junto. Você apontou também algo bem interessante. Você se formou em professora, você lecionou. No período, né, eu acho que ainda hoje muitos dos jovens ficam. Gera uma confusão na cabeça do jovem. Terminei o segundo grau, o que eu vou fazer da minha vida? Vou para a faculdade fazer o quê? Naquela época, para você, você já sabia que queria ser professora ou não? Existia aí outras profissões que naquela época te colocava naquela confusão do ser algo. Como é que foi para você na escolha de uma formação acadêmica? Olha só, naquela época as mulheres elas seguiam muito essa carreira de professora, né? E eu, como eu estudei piano clássico, eu me formei pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. E então eu entrei no magistério para ser professora de educação artística. Então eu dava aulas de música, eu, É. eu tinha grupos de teatro, eu fazia apresentações com os meus alunos, mas eu entendi naquele momento em que eu tinha que progredir, né? Que eu não podia ficar só ali. Eu queria fazer uma faculdade. Eu me lembro muito, George, que quando eu terminei o meu curso de piano no Conservatório Brasileiro de Música, um dos professores, ele me fez um convite para ser concertista. Então, que eles me dariam uma bolsa de estudo para eu ir para a Alemanha e para ser concertista. Uhum. Mas se naquela época eu já estudava, por exemplo, 4 horas diárias de piano, eu teria que estudar 8 horas diárias. A minha vida seria somente em torno disso. Minha família não tinha recursos financeiros para que eu pudesse parar tudo e ser uma concertista. E eu também queria outras coisas para minha vida. Eu sempre sonhei muito em viajar, gostava de viajar. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de gente, gostava de público. Então, eu fui fazer faculdade de comunicação social e me especializei em relações públicas. Como relações públicas, eu fazia trabalhos paralelos. Eu era professora, trabalhava na escola, mas eu também fazia outros trabalhos como relações públicas. Fazia inaugurações, trabalhava em eventos importantes na cidade de Campos. Mas o meu grande sonho mesmo, por exemplo, era viajar, era ser guia de turismo. Foi Aham. quando eu dei o meu segundo passo, que eu fui trabalhar como guia de turismo. E comecei em Campos, na Esperança Turismo, que era a melhor operadora de turismo da minha cidade. Trabalhei lá 2 anos e depois eu queria crescer, eu queria
voar, né? Então, eu fui para o Rio e escolhi a Soletur, que era a maior operadora de turismo do Brasil. E foi aí que eu entrei na Soletur. Comecei a fazer trabalhos paralelos como professora e como guia de turismo. Viajava nos feriados prolongados, nas minhas férias, mas o turismo foi tomando conta da minha vida, foi me envolvendo. E aí eu resolvi deixar o magistério, pedir demissão e me dediquei especialmente ao trabalho de turismo. Olha isso, que interessante, hein? É uma trajetória onde que uma professora decide deixar magistério, sala de aula. A gente sabe que sempre foi muito complicado no Brasil educar, né? A gente sabe, a gente tem essa consciência que a educação é o maior passaporte para a liberdade do ser humano. Mas a gente também tem a consciência que ser professor no Brasil é bem complicado. Bem complicado. Deixar uma... Foi aí que eu decidi dar o trick, né? Dá um trick. Porque eu vi que financeiramente eu não ia sair dali, eu ia ficar ali e eu queria outras coisas para minha vida. Com isso, gente, olha que beleza. Ela começou a viajar e se sentindo mais inspirada, mais realizada. Aí vem a pergunta: entre tantos os países que ela poderia ter escolhido, o porquê os Estados Unidos? Então, vamos lá. Eu comecei trabalhando na Soletur na área nacional, né? Então, eu me lembro muito bem que quando eu entrei na Soletur, a guia mulher, ela só fazia o roteiro de Brasília, Caldas Novas, cidades históricas. Mas quando eu cheguei lá, eu já sabia fazer outros roteiros, como ir para o Pantanal, para o Nordeste, para o sul do Brasil. Então, eu comecei fui a pioneira dentro da Soletur, eu fui a pioneira de guia mulher, fazer todos esses roteiros. E quando a Soletur abriu a área internacional, ela começou nos Estados Unidos e Canadá. E eu fui também a primeira guia mulher a fazer o roteiro dos Estados Unidos e Canadá. Então, inicialmente, eu comecei na Flórida, né? Foi meu primeiro roteiro. Depois eu subi, fazia toda a costa leste dos Estados Unidos. Depois eu fui para a Califórnia, para o Arizona, fazia a costa oeste, Canadá de costa a costa. Foi aí que eu comecei a vir para os Estados Unidos, a trabalhar nos Estados Unidos. Eu trabalhava aqui, mas eu voltava para o Brasil. Eu morava no Brasil e eu sempre trazia os grupos, viajava e voltava para o Brasil. Até que eu conheci o meu esposo. A gente se conheceu numa viagem para o Canadá, né? E começamos um relacionamento. Depois dessa viagem, a gente começou um relacionamento. E esse relacionamento deu muito certo. E aí eu me casei e foi por isso que eu vim morar nos Estados Unidos. Uhum. Eu, na verdade, eu já trabalhava aqui para uma empresa brasileira e eu vim morar nos Estados Unidos porque eu casei com meu marido. Eu sempre digo que eu tirei a sorte grande na loteria, porque meu marido foi assim a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me apoia em tudo que eu faço, não me restringe em nada. Eu sou completamente livre para fazer minhas escolhas e ele sempre me apoia em tudo que eu faço, né? Sou muito feliz no meu casamento. Coisa boa, olha só, gente, é isso aí que a gente quer, né? Ser feliz. É isso aí, vale a pena viver, vale a pena apostar. Por que eu estou falando no apostar? Quem está assistindo a gente nesse momento passa muita coisa na cabeça de quem não tem a oportunidade ainda de sair do Brasil.
ou de ir para outros países e vivenciar uma cultura diferente. Então, a gente sabe que lá atrás tivemos que trabalhar muito, batalhar muito para que chegássemos onde nós estamos hoje. E é muito legal quando você fala, né, dessa relação trabalho, não ele deixar com que você tenha essa liberdade, porque você se sente livre para fazer aquilo que você ama. Isso é muito importante. É uma relação de amor e respeito, porque numa relação mais importante é isso, essa relação de respeito. Agora, voltando um pouquinho ali atrás, né? Você começou a ser guia de turismo numa época que a gente sabe, onde o machismo no nosso Brasil, em todo lugar, era muito forte. E você foi a pioneira em desbravar, entrar, a começar a viajar e fazer coisas que na época só homens faziam. Verdade. É muito bom a gente falar do que a gente consegue, mas como foi para você lá atrás essa questão do machismo em relação a uma mulher que se sente livre para fazer o que todo homem poderia fazer naquela época? Como foi para você? Eu me lembro assim que quando eu entrei na Soletur, né, foi até uma coisa muito engraçada, Roberto, porque quando eu fui lá fazer minha inscrição, eu cheguei lá e fiz minha inscrição. A Soletura, a sede dela era em Ipanema, no Rio de Janeiro. E eu fiz minha inscrição e eu conhecia eu tinha, numa das minhas viagens pela antiga, né, pela Esperança Turismo de Campos, eu tinha conhecido uma pessoa da Soletur que trabalhava na reserva de hotelaria para Soletur. E eu, na época, quando fiz minha inscrição, eu falei assim: eu vou procurar a Sônia, era essa pessoa, né? Vou procurar a Sônia e dizer para ela que eu fiz essa entrevista. E eu pedi para falar com ela. E aí ela ela estava numa sala, né, com um senhor que eu não conhecia, e ela então me convidou para que me recebeu nessa sala, eu sentei, e aí eu falei para ela que eu tinha. Ela me perguntou como é que foi a minha viagem, quando ela me conheceu, né, ela estava fazendo uma viagem, ela estava no sul do Brasil para poder fazer visita a hotéis. E aí eu perguntei para ela, falei para ela, né, que eu tinha feito essa inscrição e que eu estava esperando uma chamada. E aí ela virou e falou assim para mim: quem sabe você não vai ser chamada? Aí eu fui para assim: eu estou esperando, mas eu queria, na verdade, fazer uma entrevista, porque uma coisa é a pessoa ter um papel falando sobre você, né? O seu resumê, falando sobre você. E outra coisa é você conversar com essa pessoa. E aí esse senhor começou a me perguntar várias coisas, entrou na conversa e começou a me perguntar várias coisas. E eu me lembro que uma das coisas que eu disse eu sei que aqui na Soletur, mulher só faz Brasília, Caldas Novas, cidades históricas, mas eu quero fazer tudo, porque eu faço o sul do Brasil, eu faço Quatro Bandeiras, eu faço Pantanal, eu faço Nordeste. E aí eu fui falando, né? Porque para falar é comigo mesmo. Aí eu fui falando, fui falando. E depois eu virei para ele e falei assim: nossa, eu falei tanto e me desculpe, o senhor é? Aí ele falou assim: eu sou Carlos Augusto Guimarães, eu sou o dono da Soletur. Eu me lembro que eu estava em pé, eu sentei na cadeira de novo, porque ele era o todo-poderoso, né? E a minha relação com ele sempre foi uma relação assim muito boa. Ele sempre me admirou muito e eu sempre fui a pioneira em todos esses outros roteiros que mulher não fazia.
E teve um momento também que ele Mas eu tive que enfrentar, né? É aquilo que você falou. Existia o machismo, né? A mulher não pode ir para o Pantanal porque é um roteiro mais duro de ser feito, e mulher é mais frágil. Não, a mulher não é mais frágil. A mulher pode fazer um Pantanal. Eu fiz o Pantanal, né? Eu fui para o Pantanal e eu fui assim a pioneira de vários roteiros da Soletur. E houve um momento também que ele me convidou para que eu ficasse como supervisora de toda a operação do Nordeste e Centro-Oeste. Aí eu era supervisora dos guias e eu fazia a operação dessas duas regiões. E nessa época a troca foi a seguinte: eu vou pagar uma professora particular de inglês para você, porque eu não falava inglês, e aí você, no final desse ano, você vai para a área internacional, vai ser a primeira brasileira na área internacional da Soletur. E foi quando eu comecei na Flórida, porque eu falava espanhol, eu já fazia o roteiro do Chile, Argentina, e falava espanhol. E aí eu comecei na Flórida, e dali da Flórida eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo meu inglês com muita dificuldade. Você que foi professor de inglês, você sabe, eu chegava no hotel, eu ligava nos canais americanos para ficar escutando, para poder treinar o meu ouvido. E sempre eles falavam assim: eu vou conseguir um motorista que fale espanhol para facilitar você. Eu falei: não, não quero, eu quero um que só fale inglês. Porque eu quero aprender, eu quero treinar, eu quero progredir, né? Foi isso. Muito bom. É isso, gente. Naquela época, a gente está falando aí dos anos. A gente está falando dos anos 80, não é isso? Anos 80, exatamente. Anos 80. Um ano. Bom, naquele período dos anos 80, né? 80, 90, foi um período muito difícil para a mulher em si no Brasil. Eu estou falando daquela época porque hoje, com toda essa lei, direitos, né, a mulher já tem um lugar na sociedade. Hoje a gente vê mulher que já ganha mais do que o homem. A gente consegue eu já entrevisto pessoas que as minhas próprias entrevistadas falam: não, eu ganho mais do que o meu marido, eu já recebo mais. Então, para a gente ver conforme assim, a evolução dos anos, o que acontece, né? E é muito plausível, porque você chegou nos Estados Unidos e a gente sabe que mesmo no mercado de trabalho é complicado essa relação cultural, porque é um choque cultural que a gente acaba tendo em relação a vir para cá, até mesmo sendo você uma brasileira falando espanhol, fazendo Flórida, você fazia Chile, fazia lugares aqui nos Estados Unidos onde, né, a língua predominante era o espanhol, mas ainda assim é um choque cultural terrível. Então, conta pra gente desse choque cultural para você, como foi para você desbravar e até mesmo provar para todo mundo que Valéria Reis era capaz de muito mais do que eles pensavam. Pois é, eu tinha essa coisa de que eu sou uma pessoa muito determinada. E eu sou uma pessoa que eu coloco assim muito amor em tudo que eu faço. Minha competição não é com uma outra pessoa. Minha competição é comigo mesma. Eu procuro sempre ser o melhor que eu posso como pessoa, mas também como profissional. Então, eu estou sempre procurando esse aperfeiçoamento na minha vida. E é como eu te falei, eu já, quando eu vim morar mesmo nos Estados Unidos, que eu me casei, na verdade, eu já estava muito adaptada à cultura americana. Porque, pelo fato de eu estar sempre aqui, eu passava mais dias aqui, por exemplo, num período do ano, eu passava mais dias aqui do que no Brasil,
porque eu viajava muito, eu viajava todo mês, eu viajava para cá. Se não era para cá, era para o Canadá, que tem uma cultura muito similar também, né? Então, esse período, na verdade, ele foi um período de adaptação à cultura americana que eu tive. Então, quando eu me casei em 1997, que eu vim morar realmente nos Estados Unidos, eu já estava muito adaptada à cultura americana. Eu sabia toda a geografia do país, eu sabia toda a história do país, porque eu falava isso para os meus, né, passageiros, né? E eu, então, já estava bastante adaptada à cultura mesmo, né? Como me comportar, que era diferente. Todo país tem a sua própria cultura, né? E eu já estava bem adaptada quando eu vim morar aqui. Então, para mim, esse choque cultural não foi muito grande por causa do trabalho que eu fazia como guia de turismo, pelo tempo que eu já passava vindo para os Estados Unidos. Eu não tive assim, esse grande choque. Mas é claro, uma coisa é você vir viajar e depois voltar para o Brasil. Outra coisa é você morar, você começar a experimentar os costumes, né, americanos, e sempre se tem um período de adaptação a isso, né? Mas eu passei assim muito bem, para mim foi muito fácil, foi muito assim tranquilo, né? Eu também tinha o apoio do meu marido, né? Então, meu marido trabalhou muito o meu inglês, começamos porque ele queria que eu falasse um bom inglês, ele foi trabalhando isso comigo. E aí eu continuo. E eu, quando vim morar aqui, George, eu continuei trabalhando para a Soletour. Uhum. Eu trabalhei para a Soletour até o ano de 2001, quando a Soletour faliu. E foi assim, de uma hora para outra. Eu tinha chegado do Canadá, no dia seguinte eu recebi a notícia de que a Soletour tinha fechado as portas. Uau. Foi uma coisa assim, de repente. Então, eu morava aqui, continuei trabalhando para a Soletour, eu viajava com os grupos, mandava os grupos para o Brasil. Quando eu tinha que pegar um outro grupo, eu ia para o Brasil, trazia o outro grupo e assim eu ia fazendo, né? Então, de repente, eu me vi assim, aqui, morando aqui, e a empresa que eu trabalhava faliu e eu estava sem trabalho. Esse que é o ponto agora. Entrar no novo mercado de trabalho, a gente sabe que é complicado, porque foi de repente. A empresa faliu de repente, no outro dia não tem mais trabalho, e é um choque no mercado de trabalho ao pensar no que vou fazer amanhã. A gente vai segurar esse no que vou fazer amanhã, a gente vai para um rápido comercial e a gente volta já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar. Experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey,
New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje Valéria Reis, essa agente de seguros, essa mulher que é sucesso aqui na América, ela que abre bons capítulos do livro da vida dela. Ela conta bons capítulos do livro da vida dela. E nós paramos num momento. O como foi se deparar sem trabalho nenhum. Ela trabalhava numa empresa, de repente não tinha mais trabalho. Como foi para você, Valéria, esse recomeçar? Porque há muitos anos você estava numa empresa na qual você já tinha uma segurança, uma estabilidade. Ser mandado embora, ninguém ia te mandar embora porque você era boa demais no que fazia. Como foi recomeçar, se redescobrir? Melhor, se repaginar num novo mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. Pois é, George, essa foi assim a pior fase da minha vida profissional, porque primeiro que eu adorava ser guia de turismo, né? Eu viajava muito, eu fazia o que eu gostava. Eu amo viajar, eu amo até hoje viajar. Para mim, é onde eu gasto meu dinheiro, é viajando, né? Então, a princípio, porque a Solitur faliu logo depois das Torres Gêmeas terem caído. Então, eu, a princípio, tentei procurar um trabalho na minha área de turismo. Mas, naquela época, tudo parou. Ninguém queria viajar. As pessoas estavam com medo de pegar um avião. Ninguém queria fazer nada. Só viajava quem tinha uma extrema necessidade de viajar. Então, tudo estava fechado a nível de contratação na área de turismo. E eu me lembro que naquela época minha mãe veio para cá, ela ficou um tempo aqui comigo, e foi uma época também que eu estava de mudança, da onde eu morava para onde eu moro agora. Eu morava no sul do estado de New Jersey, né? Então eu mudei para uma outra área do mesmo estado. E aí eu comecei a pensar que talvez eu pudesse fazer uma prova para o consulado brasileiro, que talvez porque turismo não tinha nada, não tinha jeito. E eu me lembro que eu tinha um seguro de vida e um plano de aposentadoria com uma grande empresa americana. E eu estava preocupada, apesar de eu sempre ser assim, muito segura financeiramente, eu sempre tive uma poupança considerável para os dias de chuvas, né? Os rainy days. Então, eu tinha essa preocupação em relação aos meus investimentos, ao meu seguro de vida. E eu procurei meu agente. E ele falou assim para mim: não, Valéria, vamos fazer uma pausa e você tem bastante dinheiro, a gente pode dar um jeito e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: por que você não vem trabalhar conosco, já que você não vai continuar no turismo por agora? Eu falei assim: mas trabalhar com seguros e investimentos? Mas eu nunca fiz isso na minha vida. Meu negócio foi ser professora, meu negócio era guia de turismo. Ele falou assim: eu acho que você vai ser um sucesso, ele falou para mim. Eu falei assim: mas a única coisa que eu sei é o que eu tenho, né? É o meu seguro de vida, eu entendo muito pouco. Ele disse: não se preocupe, a empresa vai te dar todo o treinamento que você necessita e você vai começar, né, a sua carreira. E pensa nisso. Aí eu falei assim: tá, eu vou pensar e depois eu te dou uma resposta. Eu não dei a resposta imediata, né? E aí eu conversando em casa, a minha mãe falou assim: minha filha, vai para esta empresa americana onde você pode crescer. Olha que sabedoria de mãe, né? Ué, mãe. Porque se você for trabalhar num consulado, você vai fazer um trabalho burocrático. E você numa empresa americana, você vai ter onde crescer,
Você é capaz, você é uma pessoa que sabe falar, você é uma pessoa que está acostumada com o público, com pessoas, porque foi isso que eu fiz a minha vida inteira e gosto de pessoas, né? E eu aceitei a proposta. E aí eu passei mudei completamente a minha vida. Eu que falava de lugares bonitos, mostrava paisagens, falava de história, comecei a passar a falar de problemas financeiros. Você tem que você tem que ter um seguro de vida, você precisa proteger a sua família. Comecei a falar de proteção. E foi muito difícil o meu começo, porque eu não conhecia a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu era casada com um americano, Ah, eu tinha poucos amigos brasileiros, eu tinha uma amiga brasileira que morava aqui, e eu não tinha, como se diz, mercado para trabalhar. Naquela época, eu fiz, foi em 2002, você não tinha o que as ferramentas tecnológicas que você tem hoje, né? Então, eu tinha, por exemplo, como que eu ia começar a minha carreira se eu não conhecia ninguém, né? Eu comecei a visitar os business brasileiros. E comecei, essa minha amiga foi minha primeira cliente, né? Ela me deu referências de outras pessoas, aí eu fui, né, contactando outras pessoas e comecei, George, a indo de porta em porta dos business brasileiros nos Estados Unidos. Eu fiz isso em Long Branch, eu fiz isso em Astoria e eu fiz isso em Newark. Só que tinha um detalhe, meu amigo, eu não dirigia. ops. Eu não sabia dirigir. Você acredita nisso? Porque eu vivia viajando, eu não tinha necessidade de dirigir, eu não tinha carro. Então, eu tive que me reinventar em muitas coisas. Eu tive que aprender a dirigir, eu tive que abraçar uma profissão totalmente nova. E aí, nós estamos falando que eu estava com 46 anos de idade. Eu não era uma jovenzinha de 20 e poucos anos, eu tinha 46 anos. Eu já estava assim, na minha vida, já estava assim, tudo resolvido, né? Assim, profissionalmente. Eu queria continuar a ser guia de turismo. Mas foi assim uma coisa que eu abracei de verdade, como tudo que eu faço na minha vida, né? Eu falo assim, eu sou determinada. Eu falei assim, é isso que Deus abriu essa porta aqui para mim, é nela que eu vou entrar. Eu confio, eu sou determinada, eu vou vencer. E eu fui basicamente da comunidade brasileira, eu fui basicamente a segunda agente de seguros e investimentos do mercado brasileiro. Que coisa boa. E hoje até hoje, você é esse sucesso. Porque quando a gente fala com uma pessoa e outra, a pessoa já fala Valéria Reis. É a Valéria Reis. Valéria Reis. E é isso. Ganhou o mercado porque é uma profissional muito competente e, além disso, você é uma pessoa que estuda muito, você domina muito bem isso que você faz, e é por isso que nós, porque eu faço parte, gente, desse grupo de pessoas que a Valéria ainda hoje auxilia financeiramente. Olha como é importante ter uma pessoa, né, uma agente de seguro sempre muito consciente do trabalho que desenvolve para que nós possamos nos sentirmos mais seguros em viver em um país que não é nosso. É muito importante. E o que você diria para as novas pessoas, né, que a gente sabe que a todo momento aqui nos Estados Unidos, a todo momento tem muita gente chegando. O que você diria para essas pessoas que estão chegando hoje? Qual seria o seu conselho
para quem hoje chega na América um pouco perdido? Um pouco. Ou Bom, muito perdido. eu acho que qualquer profissão ela é digna, ela é boa, e você tem que fazer o melhor que você pode. Dar o melhor que você pode de você. Abraçar com amor. Porque tudo que você faz com amor, você faz bem. Porque você é feliz ao fazer aquilo, né? Então, esse foi sempre o lema da minha vida. Se é isso que eu tenho que fazer, eu vou dar o melhor de mim, né? E eu fico, às vezes, olhando assim, as pessoas que tentam galgar essa profissão que eu trabalho, que eu faço, né? Se eu pudesse falar alguma coisa para essas pessoas, eu falaria isso. É, faça o melhor para o seu cliente, não o melhor para o seu bolso. Um produto único não é para todo mundo. Cada um tem uma realidade diferente. Um Verdade. produto não pode ser, esse produto é único, eu vou vender ele para todo mundo. Você não está fazendo um bom trabalho, porque você tem que se educar, você tem que fazer cursos. Eu fiz muitos cursos na minha vida, eu tenho designações no meu nome, de cursos que eu fiz. Para você ter uma designação, você tem que fazer assim 5, 6 cursos para conseguir aquela designação. E eu estudo até hoje, estudo muito, faço muito cursos, participo de muitos seminários, não só na empresa que eu trabalho, mas em outros lugares também, porque você começa a ouvir outras opiniões, outras sugestões que acontecem, né? Então, se você quer abraçar essa carreira, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Não pense que você tirou uma licença e que você aprendeu a vender um produto, que você é um financial advisor. Você não é um financial advisor. Você tem que estudar muito mais. Você tem que saber. O meu trabalho, quando eu vou ver um cliente, por exemplo, novo, meu trabalho é educá-lo primeiro. Por exemplo, mostrar, se eu vou falar sobre um seguro de vida, mostrar os diferentes tipos de seguros de vida que existem no mercado, os prós e os contras de cada seguro de vida. Aí sim eu vou estar dando ao meu cliente subsídio suficiente para que ele escolha o produto que ele acha que é bom para ele. Uhum. Não eu vou escolher um produto único para vender para todo mundo. Não é assim, né? E uma outra coisa importante também às vezes você atende um cliente e você faz uma venda, né? Aquele cliente é seu cliente, é o cliente para toda a vida que você quer. Então, Verdade. cuida dele, dá atenção. Quando ele precisa de um serviço, como mudar um telefone, mudar um e-mail, mudar um beneficiário dos seus investimentos, você está ali para fazer aquilo para ele. Quando ele precisa de uma outra coisa, você está ali para fazer para ele. Você não vai dar o número do 1800 da companhia que você representa para poder ele correr e fazer isso. Não, você vai ajudá-lo, você vai estar com ele. Então, quando eu comecei, eu falei para você que eu comecei indo de porta em porta dos business brasileiros. Eu hoje não faço mais isso. Eu fiz seminários em igreja, eu fiz, porque sempre tive muita facilidade de falar para o público. Os pastores abriram as portas das igrejas aqui para mim, e eu fiz seminários para as pessoas, para educar, os seminários educativos, para educar as pessoas financeiramente. Eu hoje não preciso mais disso, porque toda semana eu tenho um cliente que me liga para me dar uma referência de um amigo que gostaria de fazer um seguro de vida. Quer dizer, eu fiz um nome no mercado brasileiro e esse nome eu tenho que preservá-lo,
porque você sabe muito bem, Robert, que na, você para fazer um nome, você vai, é fácil. Mas para destruir é de um momento para o outro. Isso é verdade. Né? Então você tem, George, que está sempre ali atento a tudo para que seu nome não, para preservar o seu nome, né? Para preservar o seu business, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? Muito bom. E é isso. Por você fazer aquilo que você ama, o impacto na vida das outras pessoas que são seus clientes, se tornam seus amigos, pessoas que. E a gente está falando aqui de pessoas de vários lugares do Brasil, e você também tem clientes que não são brasileiros. Esse que é muito interessante. Por quê? Você traz para a nossa vida a segurança daquilo que você acredita que é importante e a gente, obviamente, confia no seu trabalho, na sua competência. E o como é bom, Valéria, eu estou falando isso para você aqui. Olha, nosso programa foi desenvolvido para que nós possamos contar histórias de pessoas que são fonte de inspiração para brasileiros cidadãos do mundo. E trazer você no programa é tão bom, é tão inspirador, porque você me mostrou no período da sua trajetória quantos empecilhos você teve que vencer. Você teve. Não existia outra coisa na sua cabeça a não ser um propósito. Ser bem-sucedida, ter o seu nome, o seu lugar no mercado. E isso é muito aplausível. Você é, com certeza, Valéria Reis com o sobrenome Sucesso. Parabéns para você, minha amiga. Muito obrigada. Gente, a gente vai para uma parte agora do nosso programa que todo mundo, quando eu começo nessa parte, vamos lá, um bate-bola, a pessoa já fica, o que é isso? O que vai acontecer? Mas vamos lá, bate-bola com Valéria Reis. Valéria, um sonho. Ver um mundo sem fome, sem pobreza. Uma vontade. Vontade de envelhecer com saúde física e mental. Um lugar. A gente tem vários lugares, dependendo das fases da nossa vida. Hoje, um lugar para mim seria Sarasota, na Flórida, a cidade que eu escolhi para me aposentar. Muito bom. Uma profissão. Guia de turismo. Um livro. A Bíblia. Educação. É a base de tudo. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Seria que os países, os povos, pudessem se entender mais, pudessem se ajudar mais, promover mais integração e paz, ao invés de guerras e destruições na humanidade. Eu amo. A vida. Uma cor. Amarelo. Montanha, praia ou cidade? Praia. Eu amo o mar. Um estilo musical. Ih, eu sou meio eclética, viu? Eu gosto de vários estilos musicais. Mas se eu pudesse falar um estilo musical, música clássica, eu amo música clássica, porque estudei piano, né? Mas no Brasil eu falaria a bossa nova. Aqui, country music. Eu sou apaixonada por country music. Você vê, eu sou bastante eclética. É muito bom. Com toda essa cultura dentro desse mundo que cada um de nós somos um mundo diferente, teatro, TV ou cinema? Cinema. Eu sou apaixonada pelo cinema. Um país? Brasil. Para mim,
ter segurança na minha vida financeira É uma coisa que é primordial. eu me defino uma mulher? Plena, feliz. Que bom! Família para mim é? Meu porto seguro, E Deus para mim? o centro da minha vida. Eu acho que tudo na minha vida, tudo é graça de Deus. Eu sou uma pessoa profundamente religiosa e tudo que eu tenho na minha vida, eu agradeço a Deus em primeiro lugar. E Deus é o centro da minha vida. Minha amiga, que esse Deus, essa energia que move o nosso universo, possa conspirar sempre para que você venha se sentir a cada dia mais realizada em tudo que você venha fazer na sua vida. E que a Valéria continue sendo essa mulher admirável, essa mulher admirada porque quando a gente fala no seu nome com outras pessoas, as pessoas falam assim: nossa, ela é admirável, ela é sempre muito positiva, chega nas nossas casas trazendo boas novas, e quando acontece qualquer problema, ela fala: temos como solucionar o problema. Então, para tudo na vida tem uma solução, e você sempre vê o positivo num problema que a gente está passando. Isso é muito bom. Isso significa que você, com todo esse centro, esse acreditar nesse Deus, você é uma pessoa que faz toda a diferença na vida de muita gente, na minha também. Muito obrigada. Parabéns e mais sucesso para você. Muito obrigada. Obrigada, George, por essa oportunidade que você me deu de falar com você. Você sabe, eu admiro também muito você, admiro o seu trabalho, admiro a sua perseverança, a sua garra. Sei de tudo que você passou, né, aqui nesse país para conquistar todas as coisas que você conquistou e muito mais coisas que você vai conquistar, né? Então eu fiquei muito feliz em participar do seu programa. Obrigado de coração. Que bom. Um beijo, minha amiga. Você ainda fica um pouquinho comigo aqui. Gente, para vocês que querem saber mais sobre Valéria Reis, fica aí na tela para todos vocês como entrar em contato com a Valéria, e com certeza ela vai te dar toda a atenção que você merece. E para você que quer prosperar na sua vida financeira, ela é a agente que eu indico. Muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.